Rádio Sabedoria Interior, harmonia. Harmonia. Sala de mentoria. Este primeiro episódio sobre a harmonia espiritual e a superação ou combate ao suicídio, nós queremos trazer aqui um relato que o Anselmo Grum, monge e escritor alemão, nos traz no livro Viver Pode Ser Simples. Como lidar com as questões práticas da vida, do trabalho, da família e da alma. Um livro da editora Vozes. Meu filho tirou sua própria vida. Ele me faz muita falta, e essa dor sempre me abala. Acima de tudo, porém, eu costumo me repreender. O que fiz de errado? Onde tive culpa em relação a ele? Simplesmente não consigo mais ter paz. Então, este é um relato que acredito que está na mente de muitas pessoas que perderam entes queridos por conta do suicídio. Porque vem aquele sentimento de culpa, né? Então, este relato desta mãe nos coloca aqui diante desse sofrimento também para aqueles que ficam após o suicídio. Claro que qual é a motivação que levou aquela pessoa a aniquilar a própria vida, né? E não cabe a nós também dar aqui um veredito ou sermos juízes daquela pessoa, desta atitude que ela praticou. Se ela estava certa, se ela estava errada, se ela vai para o céu, se ela vai para o inferno. Mas a nossa atitude diante de alguém que comete o suicídio deve ser uma atitude de compaixão. Não de peninha, né? Compaixão é muito mais do que isso. Mas compaixão no sentido de procurar entender que era tão grande o desespero daquela pessoa que ela não teve forças para poder reencontrar a serenidade e a paz, a tranquilidade e a retomada da vida, né? O Anselmo Grum faz um comentário sobre este relato que eu gostaria de compartilhar com vocês. O luto pelo filho ainda o acompanhará por muito tempo, sendo impossível saltar sobre ele. Dói pensar que sua vida foi interrompida dessa maneira. Mas não se acuse nem se desculpe deixando ser. O suicídio, justamente de uma pessoa jovem, é sempre um enigma. Se a tendência para praticar esse ato estiver dentro da pessoa jovem, não conseguiremos impedi-la de fazê-lo, por mais que lhe demos a atenção. Confie que esse caminho, mesmo que não aprovemos o suicídio, levou seu filho para os braços misericordiosos de Deus. Imagine-se perguntando a ele: o que você queria viver que não conseguiu? Qual era o seu anseio mais profundo? O que o impediu de vivê-lo aqui neste mundo? O que você quer me dizer com sua vida e com sua morte? Que resposta à sua vida você espera de mim? Como deverei viver para que aquilo que você me deu possa continuar da melhor forma neste mundo? Dar sua resposta bastante pessoal à vida e à morte do seu filho o ajuda a abrir-se para si mesmo.
Então, a partir deste relato e também do comentário feito aqui por Anselmo Grum, quando a gente está diante do suicídio de um filho, né? Então, o que fica muitas vezes no coração e na mente dos pais é justamente esse sentimento de culpa. Ah, ele morreu porque eu disse isso. Ele cometeu suicídio porque eu tomei determinada atitude e eu acho que por isso ele chegou a acabar com a própria vida. Eu tenho acompanhado alguns casos dentro desse meu trabalho de mentoria, de harmonia espiritual e superação de sofrimentos, de pais que tiveram que conviver com esta realidade, né? Lembro de uma senhora que perdera o seu filho de 16 anos, vítima de suicídio. E o que a gente observa, e eu digo muito isso, quando a gente perde alguém por conta do suicídio, a gente também morre, né? Porque a vida da gente também perde sentido. Por quê? Porque a gente fica buscando justamente a culpa, ou achando que a culpa é da gente. E eu costumo dizer que esta tomada de decisão de aniquilar, de acabar com a própria vida, é do suicida. Foi uma decisão dele. E então, a gente, como ente querido, como parente, né, daquele ente querido, a gente tenta ajudar. Quando a gente percebe alguns sinais de que a pessoa está querendo acabar com a própria vida, a gente tenta dissuadi-lo, né, convencê-lo a não praticar. Ou a gente encaminha para uma orientação no campo da psicologia, ou da psicanálise, ou da própria psiquiatria, né? Mas a gente percebe que parece que as forças da gente, ou as estratégias que a gente tenta encontrar para fazer com que a pessoa não pratique aquele ato, parece que é tudo em vão. A gente não consegue. Mas eu gostaria de trazer aqui um elemento que pode nos ajudar a entender um pouco isso. A dimensão do desespero, né? Que eu colocava lá no mantra. Então, o desespero é tamanho que a pessoa acha que a única saída está em cometer o suicídio. É tanto sofrimento, é tanta dor, que ela acha que o alívio virá justamente a partir daí. O Anselmo Grum, no livro Pequena Escola das Emoções, Como os Sentimentos nos Orientam e o que Anima a Nossa Vida, um livro da editora Vozes Nobiles, ele fala justamente sobre a questão do desespero. E ele diz que o desespero está aquém da serenidade. Então, o desespero rouba de nós a quietude, a serenidade, a paz interior, a harmonia espiritual. Diz aqui o Anselmo Grum. Desespero, assim dizem os filósofos, é a reação afetiva à falta de alternativa que experimentamos. O filósofo alemão Joseph Pieper chama o desespero de antecipação da não realização. É quando eu desisto de mim mesmo. Não acredito mais em realizações. Nada faz sentido, não há remédio, não vejo sentido em minha vida. E não tenho esperanças de que ela, um dia, possa vir a melhorar. Desespero sempre é desesperança. Desespero é sempre desesperança. Então a pessoa aniquila, acaba com a própria vida justamente por esse sentimento, né? Por não ter mais quietude, por não ter mais paz interior,
por não ter mais serenidade nem harmonia espiritual, ela então se entrega à perda da esperança de que as coisas podem melhorar. Eu vi de uma amiga, ela dizendo assim: Aderson, a pessoa que comete o suicídio, ela perde a possibilidade do dia seguinte. E é verdade isso, né? Então hoje eu estou para baixo, né? Estou meio preocupado, agitado, mas amanhã poderei não estar. Então, por eu não ter esta esperança, ou não ter mais esta esperança de que amanhã eu poderei estar melhor, então eu opto por aniquilar a própria vida. Então queremos deixar esta reflexão neste primeiro episódio e, se você quiser partilhar conosco sobre esse tema, trazer algum relato, né, alguma inquietação sua sobre essa temática, você pode enviar através do nosso WhatsApp, 81 971 12 07 87. Repetindo, 81 971 12 07 87. Se preferir, você pode encaminhar a sua mensagem, o seu recado, aqui mesmo na página da rádio sabedoriainterior.net, direcionando aí para o quadro Sala de Mentoria do programa Harmonia. Obrigado a todos e aguardamos você no próximo episódio sobre esse tema, harmonia espiritual e a superação, ou, sobretudo, né, mais do que superar, seria o combate mesmo ao suicídio. Obrigado a todos e vamos seguindo com o programa Harmonia.